Escute o Teu Silêncio, de Petra Chaves. Gente, eu fiquei muito interessada por esse livro depois de assistir uma entrevista do Nicoleles dentro do programa Roda Viva, e a Petra, autora desse livro, ela era uma das entrevistadoras, né, do programa, e ela me chamou muito a atenção pela sua postura, uma postura bem serena, segura do que estava falando, enfim. Então eu fui pesquisar um pouquinho sobre ela, quem era, né, aquela mulher, e descobri esse livro. Então a Petra é jornalista, e este livro, ele traz, assim, diversas entrevistas que ela fez com especialistas de algumas áreas, como da psicanálise, da psicologia, das neurociências também, da filosofia, alguns líderes religiosos, e esse livro é uma leitura muito gostosinha, bem leve. Se for comparar uma atividade física, ele é um exercício de alongamento, de aquecimento, então é uma leitura muito acessível. E o que ela traz então nesse livro, né? Como a escuta, como o ato da escuta hoje, ele tá se perdendo, né? Se perdendo, e a gente tá perdendo esse momento de ficar em silêncio. Então ela começa o livro trazendo Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um filósofo que ele fala, né, da sociedade do cansaço, então a gente precisa estar ali. Eu vou falar dele, né, num outro vídeo também, mas ele, dando spoiler já, né, ele trata da sociedade do cansaço, então de como a gente precisa estar desenvolvendo, produzindo, fazendo, postando, mostrando o que está fazendo também, então a gente acaba perdendo o essencial de algumas outras questões. Então ela inicia o livro falando disso, né, e traz aqui as suas entrevistas. Dois pontos que me chamaram muita atenção, que eu achei muito aplicável, né? Uma delas é da Monja Coen, então o ato da meditação, né? A gente associa muitas vezes a meditação com uma coisa meio budista, né? Ou uma modinha, então vídeo fazendo meditação, o meu momento zen, só que de fato isso não está acontecendo em muitos casos, né? Ou é só uma modinha passageira, e no fundo as pessoas não sabem o que é a meditação. Então ela trata também um pouquinho da fisiologia de modo muito superficial, o que é bom para quem está iniciando, né? Então ela fala do poder da respiração, não da meditação em si, mas da respiração para modulação de comportamento. Mais especificamente aqui a gente fala do quinto nervo craniano, né, que é o nervo vago, e ele auxilia nessa meditação. E a respiração, sim, ela tem o potencial de diminuir o nível de cortisol e baixar os ânimos. E é interessante ela falar disso e trazer isso de modo bem acessível também. Uma questão que a Monja Coen trouxe, que eu achei fantástico, é que a gente tem o poder de escolha. Então, nossas funções executivas, elas estão associadas, né, faz parte delas o foco atencional. E a gente tem o poder de escolher aquilo que a gente quer ouvir. E nisso a Monja Coen traz, né? A gente tá aqui no meio da cidade, aquela coisa, barulho, trânsito, buzina, sirene, pessoas falando, só que tem um passarinho cantando lá no fundo. Se a gente prestar atenção naquele passarinho, isso já vai ajudar a gente a dar uma calmadinha nos ânimos, né? E a Lúcia Helena Galvão fala de coisas parecidas também, né? De que o ato silencioso, de você começar a prestar atenção em si, naquilo que te agrada, você encontra o silêncio na beleza das coisas, na contemplação, e isso é muito bonitinho, né? Ela traz também questões educacionais de como o se ouvir, de se recolher, de se entender, né? Não fala especificamente de educação socioemocional, mas trata, né, pela beiradinha ali sobre isso também, de como isso deveria estar nas escolas, né? De como isso deveria ser ensinado também nas escolas, que hoje as escolas, pelo livro, foca muito em educação matemática e portuguesa. Eu discordo um pouco dessa parte, mas enfim, a gente não vai tratar disso aqui, né? Mas que deveria ser ensinado a questão de autoconhecimento e de sentimentos, de como lidar com eles, até porque os sentimentos, né, agora falando como pesquisadora, eles são a base da nossa resposta comportamental, então concordo muito, e inclusive é com isso que eu trabalho, Petra. Um outro detalhe aqui desse livro, gente, fantástico, e que nós encontramos um desafio muito grande quando a gente estava na fase de finalização do Superação, que foi o livro, né, que eu sou autora. Nós escolhemos dentro de Superação ter uma dinâmica de páginas
para que o educador consiga se localizar, enfim, ter uma previsibilidade e com isso diminuir a ansiedade. E essa parte de diagramação, ela é bem complicadinha. E o que eu achei fantástico nesse livro é que a Pétria tem, gente, uma sensibilidade, assim, e eles conseguiram fazer isso de uma maneira linda. Como? Áreas instagramáveis e de respiro, isso é uma tendência que a gente encontra dentro dos livros também. Então, ter uma página aqui com uma frase em destaque, que você possa fotografar e postar no seu story. Então, isso tem, mas ele tem de uma maneira muito legal, que eu acredito que seja o desafio de diagramação que eles venceram muito bem, é que o início é sempre uma frase nova. Então, não há uma quebra de conceito, né, durante essa construção da diagramação. Nesse caso específico, finaliza a página mesmo, e página instagramável e continua o conceito. Mas aqui a gente vê isso em outros momentos também, onde o texto, ele não se perde, né? Então não fica aquela frase meio quebrada. Então sempre finaliza para depois ter essa questão de página de destaque, o que na diagramação é um desafio bem grande mesmo. Bom, ela trata também aqui de como o ruído, ele afeta muito o nosso comportamento e como isso é pouco divulgado ou pouco falado dentro das mídias sociais. E ela fala muito de mídia social também, como as mídias estão impactando no nosso comportamento e no ato de ficar em silêncio, né? De como isso é necessário e como está sendo cada vez mais difícil e muitas vezes também elitizado. O fato de você conseguir sair para um local mais afastado e conseguir ter este momento de silêncio acaba sendo através de planos, planos de ação ali, de alguns spas, enfim, de locais que são apropriados para isso, mas que cobram muito caro. E como isso deveria fazer parte do nosso dia a dia, né? Mas a gente consegue fazer isso. Como a Mon Jacobin já deu uma dica muito importante, né, de escolher o que você quer ouvir, mas isso é um treino e é difícil de conseguir fazer, mas a gente chega lá. Então, de conseguir encontrar o seu silêncio em qualquer momento do seu dia, através do ato da respiração e da construção da metacognição. Ela não fala metacognição aqui, mas o que é a metacognição? É você pensar sobre o seu pensar, de você saber o que você está fazendo, é a sua escolha diante de cada situação. Então, fica a dica deste livro aqui. Se você gostou, curta, comenta, compartilha, manda para o que você achar interessante e me siga aqui nas redes sociais também. Eu sou Sharon Mendes, neurobióloga, e agradeço pela sua atenção e tempo.